que em geral correspondem às nossas diferentes formas de mediunidade, são apresentados como segue. Portanto, ninguém que produz sinais e maravilhas julgue fiel a quem não é considerado como tal. Porque os dons de Deus que são concedidos através de Cristo são vários e uns recebem estes, outros recebem aqueles. Porque talvez este receba a palavra de sabedoria fale em transe, e aquele a palavra do conhecimento e inspiração. Uns distinguem os espíritos clarividência, outros o conhecimento antecipado de coisas vindouras, outros a palavra de ensino incorporação de espíritos, enfim outros um longo sofrimento. Todos os nossos médiuns necessitam desses dons. Bem se pode perguntar onde, fora do espiritualismo, se acham esses dons ou essas observâncias. Em que igrejas que se dizem ramos desse velho tronco? Continuamente são observadas altas presenças espirituais. Assim, na ordenação dos bispos encontramos o Espírito Santo também presente, do mesmo modo que os santos e os espíritos ministeriais. Em conjunto, entretanto, eu diria que temos agora a maior soma de fatos espíritas do que os autores das Constituições e que provavelmente esses documentos representam um declínio daquela íntima comunhão de santos que existia no primeiro século. Há razões para pensar que a força psíquica não seja fixa, que venha em ondas de alta e baixa maré. Presentemente estamos em maré montante, mas não sabemos quanto tempo durará. Pode dizer-se razoavelmente que, desde que o conhecimento dos fatos relacionados com a história da Igreja primitiva é tão limitado, talvez se pudesse entrar em contato com alguma inteligência elevada que tivesse tomado parte naqueles acontecimentos, assim oferecendo uma suplementação às nossas escassas fontes de informações. Isto atualmente tem sido feito em várias mensagens inspiradas e ainda quando as provas deste livro estavam sendo corrigidas houve um interessante desenvolvimento que torna claro para todo mundo quanto deve ser estreita a conexão entre as comunicações com o outro mundo e a religião. Duas longas mensagens apareceram recentemente, pela mão de uma médium semiconsciente, senhorita Cummins. Mensagem esta que foi dada na velocidade de 2.000 palavras por hora. A primeira é tomada como um relato da missão de Cristo, do evangelista Felipe, e a segunda é um suplemento dos Atos dos Apóstolos, que se supõe ditada por Cleófas, que ceou com o Cristo ressuscitado em Emaús. A primeira foi publicada e a segunda breve será dada ao público. Até onde o autor pode saber, nenhuma crítica foi feita ao escrito de Felipe, mas a sua leitura cuidadosa o convenceu de que pela dignidade e pela força ela merece ser aceita como tal, porque explica de modo claro e adequado muitos pontos que haviam intrigado os comentaristas. O caso do escrito de Cleófas é, entretanto, ainda mais admirável, e o autor se inclina a aceitá-lo como o mais elevado documento e um dos mais evidentes sinais de origem supranormal em toda a história do movimento. Ele foi submetido ao Dr. Osterley, capelão examinador do Bispo de Londres, que é uma das maiores autoridades sobre a história e a tradição da Igreja. Ele declarou que aquele documento apresenta todos os indícios de ser da mão de alguém que viveu naqueles dias e que se achava em íntimo contato com o grupo apostólico. Muitos pontos sutis e de erudição podem ser observados, tais como o emprego do nome hebraico Anã, como sendo do sumo sacerdote, quando este só é conhecido aos leitores da língua inglesa através do seu equivalente grego Anas. Este é um entre os inúmeros pontos de corroboração, praticamente acima da capacidade dos falsificadores. Entre outros pontos interessantes, Cleófas descreve a festa de Pentecostes e declara que os apóstolos se sentaram em círculo, com as mãos dadas, como lhes havia ensinado o Mestre. Na verdade, seria interessante que a significação interna do cristianismo, há tanto tempo perdida, fosse agora descoberta mais uma vez, pelo culto ridicularizado e perseguido, cuja história é aqui registrada. Esses dois escritos representam, na opinião do autor,
duas das mais convincentes provas da comunicação dos espíritos jamais obtidas, do ponto de vista mental. Parece impossível explicá-los de outra maneira. Tanto os espiritualistas da Inglaterra quanto os dos outros países podem ser divididos em dois grupos: os que permanecem em suas respectivas igrejas e os que formaram a sua própria igreja. Estes últimos têm na Inglaterra cerca de 400 pontos de reunião, sob a direção geral da União Nacional dos Espiritualistas. Há uma grande elasticidade quanto aos dogmas e, enquanto muitas das igrejas são unitárias, uma importante minoria delas são de linha cristã. Podemos dizer que se acham em geral unidas dentro de 7 princípios centrais, que são: 1. A paternidade de Deus. 2. A fraternidade do homem. 3. A comunhão dos santos e o ministério dos anjos. 4. A sobrevivência humana à morte física. 5. A responsabilidade pessoal. 6. A compensação ou retribuição pelo bem ou pelo mal feito. 7. O progresso eterno aberto a cada alma. Vê-se que todos esses pontos são compatíveis com o cristianismo comum, com exceção, talvez, do quinto. Os espiritualistas consideram a vida terrena do Cristo e a sua morte como um exemplo antes que uma redenção. Cada um responde por seus pecados e ninguém subtrair-se-á à sua responsabilidade por um apelo a algum sacrifício sacerdotal. Não é possível que o tirano ou o debochado pelo truque espiritual do falso arrependimento, escape ao justo castigo. Um verdadeiro arrependimento auxilia, mas a dívida será paga do mesmo modo. Ao mesmo tempo, a misericórdia de Deus é maior do que o homem a imagina e todas as possíveis circunstâncias atenuantes de tentação, hereditariedade e meio ambiente serão devidamente consideradas antes que ele seja punido. Tal é, em poucas palavras, a posição das igrejas espiritualistas. Em outro lugar, o autor mostrou que, conquanto a pesquisa psíquica, em si mesma, seja muito diversa da religião, as deduções que daí poderemos tirar e as lições que podemos aprender ensinam-nos a vida contínua da alma, a natureza dessa vida e como ela é influenciada por nossa conduta terrena. Se isto é diferente da religião, devo confessar que não entendo essa distinção. Para mim é a religião, a sua mesma essência. O autor também falou do espiritualismo como uma grande força unificadora, talvez a única coisa ligada a cada religião, cristã ou não. Enquanto o seu ensino modificaria profundamente o cristianismo convencional, as modificações seriam antes no sentido da explanação e do desenvolvimento, do que da contradição. Também se referiu à nova revelação como absolutamente fatal para o materialismo. Nessa era materialista deve dizer-se que, sem uma crença na sobrevivência do homem após a morte, a mensagem do cristianismo cai, em grande parte, em ouvidos moucos. Em seu relatório presidencial à Sociedade Americana de Pesquisas Psíquicas, o Dr. McDougall destaca a conexão entre o colapso da religião e a propagação do materialismo. Diz ele: a menos que a pesquisa psíquica possa descobrir fatos incompatíveis como o materialismo, este continuará a se espalhar. Nenhuma outra força irá detê-lo. A religião revelada e a filosofia metafísica são igualmente inócuas à frente de sua maré montante. E essa maré continua enchendo e avançando, como agora. Todos os sinais indicam que será uma maré de destruição, que varrerá todas as árduas conquistas da humanidade, todas as tradições morais construídas pelos esforços de incontáveis gerações para o crescimento da verdade, da justiça e da caridade. É, pois, importante procurar ver em que grau o espiritualismo e a pesquisa psíquica tendem a induzir ou a reforçar a crença religiosa. Em primeiro lugar, temos muitos testemunhos para a conversão de materialistas. Através do espiritualismo, há uma crença no depois da morte, como, por exemplo, o professor Robert Sharry e o professor Mapes, na América, o Dr. Alfred Russel Wallace, o Dr. Elliotson, o Dr. Sexton,
Robert Blatchford, John Ruskin e Robert Owen, na Inglaterra. Muitos outros podem ser mencionados. Se o espiritualismo fosse devidamente compreendido, haveria poucas dúvidas a respeito de sua harmonia com a religião. A definição do espiritualismo, impressa em cada edição do jornal Light, órgão hebdomadário dos espiritualistas de Londres, é a seguinte: uma crença na existência e na vida do espírito separado e independente do organismo material, e na realidade e no valor da inteligente comunicação entre os espíritos encarnados e os desencarnados. As duas crenças aí expressas são artigos da fé cristã. Se, acima de todas as classes, uma aqui deve ser capaz de falar com autoridade sobre as tendências religiosas do espiritualismo, esta é o clero. Muitos dos mais progressistas têm externado seus pontos de vista sobre o assunto em termos precisos. Examinemos os seus depoimentos. O reverendo H.R. Owens, M.A., numa conferência feita a 20 de abril de 1900, na Aliança Espírita de Londres, disse que ali tinha vindo para dizer que nada havia naquilo que acreditava fosse o verdadeiro espiritualismo que fosse de qualquer maneira contrário ao que ele crê que seja o verdadeiro cristianismo. Na verdade, o espiritualismo se ajusta perfeitamente ao cristianismo, parecia um legítimo desenvolvimento, e não uma contradição, não um antagonista. A dívida do clero, se ele conhecesse o seu dever, para com o espiritualismo, era realmente muito grande. Em primeiro lugar, o espiritualismo havia reabilitado a Bíblia. Nem por um momento poderia ser negado que aquela fé e aquele respeito pela Bíblia estavam morrendo, em consequência das crescentes dúvidas do povo em relação às partes miraculosas da Bíblia. Os apologistas se curvavam inteiramente ante a beleza da doutrina cristã, mas não podiam engolir o elemento miraculoso do Velho Testamento, nem do Novo. Pediam-lhes que acreditassem nos milagres da Bíblia e, ao mesmo tempo, ensinavam que fora do que está na Bíblia, nada de supernatural poderia acontecer. Mas agora a coisa mudou. O povo agora acredita na Bíblia devido ao Espiritismo, não acreditava no espiritualismo por causa da Bíblia. Disse mais, que quando havia iniciado seu ministério tinha tentado livrar-se dos milagres fora da Bíblia, explicando-os à parte. Mas depois achou que não os podia explicar fora das pesquisas de Crookes, de Flammarion, de Alfred Russel Wallace. O reverendo Arthur Chambers, outro vigário de Brockenhurst, antes, fez um valioso trabalho levando alguns homens a considerarem a sua vida espiritual, aqui e no além. Seu livro Nossa Vida Após a Morte chegou a 120 edições. Numa conferência sobre o espiritualismo e a luz que lança sobre a verdade cristã, diz: por sua persistente investigação dos fenômenos psíquicos, por sua aberta insistência de que as comunicações entre os dois mundos é atualmente um fato, o espiritualismo arrastou grandes massas de criaturas a realizar que há mais coisas entre o céu e a terra do que antes pensaram em sua filosofia, e fez que muitos, homens e mulheres, entendessem uma poderosa verdade tecida com a religião, uma verdade fundamental para uma correta compreensão de nosso lugar no grande universo, uma verdade a que a humanidade de todos os tempos se agarrou, a despeito do desdém dos incrédulos e da condenação dos professores de religião. Vem-me à mente, em conclusão, o pensamento de uma maneira particular pela qual os ensinos espíritas ecoaram as ideias religiosas da era que passa. Ele nos ajudou a formar uma ideia maior e mais verdadeira de Deus e de seus desígnios. Em outra brilhante passagem diz: sim, o espiritualismo fez muitíssimo por uma compreensão melhor daqueles grandes fatos básicos que são inseparáveis do Evangelho de Jesus. Ajudou aos homens e mulheres a ver com visão mais clara o grande Espírito Pai, Deus, no qual vivemos, movemos-nos e temos o nosso ser, e aquele vasto universo espiritual, do qual somos agora e já devemos constituir um elemento. Como espiritualista cristão, tenho uma grande esperança, uma grande convicção do que será, isto é, que o espiritualismo,
que tanto fez pelo ensino cristão e, de um modo geral, pelo mundo, ajudando a afugentar o temor da morte, e auxiliando-nos a compreender aquilo que foi o ensino magnífico do Cristo, reconhecerá completamente aquilo que o Cristo representa, à luz das verdades espirituais. Depois o Sr. Chambers acrescentou que tinha recebido algumas centenas de cartas de todas as partes do mundo, de escritores que lhe exprimiam o alívio e o conforto, assim como uma crença maior em Deus, que lhes tinha vindo pela leitura de seu livro Nossa Vida Depois da Morte. O reverendo F. Fielding Gould, M.A., vigário da Igreja de Cristo, Regent's Park, Londres, é outro que proclama redondamente o bom trabalho feito pelo espiritualismo. Numa conferência a 21 de abril de 1921, sobre relação entre o espiritualismo e o cristianismo, ele declara: o mundo necessita de ensino do espiritualismo. O número de criaturas irreligiosas hoje em Londres é de causar espanto. Há um imenso número de criaturas de todas as classes sociais, e falo com experiência própria, absolutamente sem religião. Não foram, nunca vão à igreja para o serviço comum, e em consciência e por hábito pensam que a morte é o fim. Nada existe além, a não ser um espesso nevoeiro, no qual a sua imaginação é proibida de vagar. Podem dizer-se da Igreja da Inglaterra, da Romana, da Hebraica, mas são como garrafas vazias numa adega que ainda conservam os rótulos de safras famosas. Eu acrescento: não é raro que almas desesperadas e em luta sejam socorridas por meio do espiritismo. Não conhecemos todas as criaturas que haviam abandonado toda a crença e que voltaram por aquele meio. Agnósticos que haviam perdido toda a esperança em Deus e na imortalidade, a quem a religião parecia mera formalidade e um esqueleto e que finalmente voltaram-se contra o agnosticismo e o injuriaram em todas as suas manifestações. Então lhes veio o espiritualismo como uma aurora, um homem que passou a noite febril e sem sono. A princípio ficaram admirados e incrédulos, mas sua atenção se fixou, depois foram tocados no coração. Deus tinha voltado às suas vidas e nada poderia exprimir a sua alegria e a sua gratidão. O reverendo Charles Twerdale, vigário de Winston, Yorkshire, um homem que tem trabalhado heroicamente a sua causa, refere-se a um exame do espiritualismo pela Conferência dos Bispos, realizada em Lambeth Palace, de 5 de julho a 7 de agosto de 1920, e, falando da moderna pesquisa psíquica, exprime ele: enquanto o mundo, em geral, se encheu com ávido interesse de despertamento, a Igreja, que pretende ser a guarda da verdade religiosa e espiritual, por mais estranho que pareça, até bem pouco tempo fez ouvidos moucos a todas as modernas provas relativas à realidade daquele mundo espiritual cujo testemunho é o objeto principal de sua existência. E mesmo agora apenas dá fracos sinais de que se dá conta da importância que o assunto tem para ela. Um importante sinal dos tempos foi a discussão dos fenômenos psíquicos na Conferência de Lambeth e a apresentação, pelo secretário, da minha brochura Os Fenômenos Espíritas Atuais e as Igrejas, passando às mãos de todos os bispos, com o consentimento do arcebispo. Outro sinal significativo dos tempos é a escolha de Sir William Barrett para fazer uma conferência no Congresso das Igrejas, sobre assuntos psíquicos. O relatório dos procedimentos sobre a Conferência de Lambeth, já mencionada, assim se refere à pesquisa psíquica. É possível que estejamos no limiar de uma nova ciência que, por outro método de trabalho, nos confirmará a crença em um mundo por detrás e acima do mundo que vemos em algo dentro de nós, por meio do qual nos pomos em contato. Jamais poderíamos imaginar impor um limite aos meios de que Deus se serve para trazer ao homem a realidade da vida espiritual. Tendo feito suas declarações precavidas, o relatório salta para um lugar seguro, adicionando uma condicional. Mas nada existe no culto erguido a esta ciência que valorize, na verdade, muita coisa que obscurece a significação daquele outro mundo e as nossas relações com ele.
como desdobradas no Evangelho do Cristo e no ensino da Igreja, e que deprecia os meios que nos foram dados para atingir e viver em camaradagem com aquele mundo. Sob o título de espiritualismo, diz o relatório. Mesmo reconhecendo que os resultados de investigações tenham animado muita gente a descobrir uma significação espiritual e um objetivo na vida humana e os conduzido a pensar na sobrevivência à morte, graves perigos se veem na tendência para transformar o espiritualismo numa religião. A prática do espiritualismo como um culto envolve a subordinação da inteligência e da vontade a forças desconhecidas ou a personalidades e, por isso mesmo, há uma abdicação do autocontrole. Um conhecido colaborador de Light, que usa o pseudônimo de Gerson, assim comenta a passagem acima: sem dúvida, há um perigo na subordinação da inteligência e da vontade a forças desconhecidas ou a personalidades, mas a prática das comunicações espirituais necessariamente não envolve, como parece que pensam os bispos, uma tal subordinação. Outro perigo, no seu modo de ver, é a tendência para transformar o espiritualismo numa religião. Light e aqueles que se associam à sua atitude, jamais sentiram inclinação para isso. A possibilidade de comunicação espiritual é um fato da natureza e não concordamos em elevar nenhum fato da natureza em religião. Ao mesmo tempo, uma elevada forma de religião pode ser associada com um fato da natureza. O reconhecimento da beleza e da ordem no universo em si mesmo não constitui religião, mas pelo fato de inspirar reverência pela fonte daquela beleza e daquela ordem é um auxílio ao espírito religioso. No Congresso da Igreja Inglesa em 1920, o reverendo Amy Barfield leu um trabalho sobre a ciência psíquica, aliada do cristianismo, no curso do qual disse o seguinte: muitos clérigos olham com suspeita a ciência psíquica e alguns com positivo antagonismo e alarme. Sob o seu nome popular, o espiritualismo chegou até a ser denunciado como anticristão. Ele deveria esforçar-se por mostrar que esse ramo de estudos era, em conjunto, um aliado de nossa fé. Quem quer que não seja materialista espiritualista, e o próprio cristianismo era uma religião essencialmente espiritual. E prosseguiu para se referir ao serviço prestado pelo espiritualismo ao cristianismo, tornando possível a crença no miraculoso elemento do Evangelho. Dr. Eugene Worcester, num sermão sob o título de Os Aliados da Religião, feito na igreja de St. Stephen, em Filadélfia, a 25 de fevereiro de 1923, falou da pesquisa psíquica como uma verdadeira amiga da religião e uma aliada espiritual do homem. Disse ele. Ele também ilumina acontecimentos importantes na vida do Senhor e nos ajuda a compreender e aceitar as ocorrências que de outro modo seriam rejeitadas. Particularmente penso nos fenômenos concomitantes com o batismo de Jesus, seu aparecimento no mar da Galileia, sua transfiguração e, acima de tudo, a sua ressurreição, e o aparecimento aos seus discípulos. Além disso, é a única real esperança que temos de resolver o problema da morte. De nenhuma outra fonte temos uma nova solução para esse eterno mistério que nos atinge. O reverendo G. Vallowen lembra-nos que conquanto haja espiritualistas que são distintamente espiritualistas cristãos, o espiritualismo não está confinado ao cristianismo. Há, por exemplo, uma sociedade espiritualista judia em Londres. A princípio, a Igreja considerava a evolução uma adversária, mas finalmente aceitou-a, por estar de acordo com a fé cristã. E assim conclui. Assim como a aceitação da evolução deu ao cristianismo uma mais larga e mais digna concepção da criação e do Criador, também a aceitação das grandes verdades sustentadas pela ciência psíquica transformará um agnóstico num crente em Deus, tornarão um judeu num judeu melhor, um maometano num melhor maometano, um cristão num cristão melhor e, certamente, uma criatura mais feliz e mais alegre. Desses resumos se vê claramente que alguns clérigos da Igreja da Inglaterra e de outras igrejas eram concordes quanto à influência benéfica do espiritualismo na religião.
A outra importante fonte de informações sobre as opiniões relativas às tendências religiosas do espiritualismo é a do próprio mundo espiritual. Há aí abundante material, mas devemos contentar-nos com uns poucos resumos. O primeiro é do conhecido livro Ensinos Espirituais, dados através da mediunidade de Stanton Moses. Amigo, se outros lhe perguntam da utilidade de nossa mensagem, e do benefício que ela pode oferecer àqueles a quem o Pai a manda, diga-lhe que é um evangelho que revelará um Deus de ternura, de piedade e de amor e não uma falsa criação da brutalidade, da crueldade e das paixões. Diga-lhes que ela os levará ao conhecimento de inteligências cuja vida inteira é de amor, de misericórdia e de piedade, de valioso auxílio ao homem, combinada com a adoração do Supremo. Ou esta outra, da mesma fonte. Gradualmente o homem foi construindo em torno dos ensinos de Jesus um muro de deduções, de especulações e de comentários materiais, semelhante àquele com que os fariseus haviam cercado a lei mosaica. A tendência crescente foi para aumentá-lo à medida que o homem perdia de vista o mundo espiritual. De modo que chegamos a um duro e frio materialismo deduzido de ensinos que foram oferecidos para respirar espiritualidade e para eliminar um ritual sensual. É nossa tarefa fazer com o cristianismo aquilo que Jesus fez como o judaísmo. Teríamos que tomar as velhas fórmulas e espiritualizar o seu significado, infundindo-lhes uma nova vida. Ressurreição e não abolição, eis o que desejamos. Dizemos mais uma vez que não abolimos um jota ou um tio dos ensinos que Jesus deu ao mundo. Apenas varremos os comentários materiais do homem e vos mostramos o significado espiritual oculto, que foi esquecido. Nossa missão é a continuação daquele velho ensino que estranhamente foi alterado pelo homem. Sua fonte é a mesma, seu curso paralelo, sua finalidade é a mesma. E esta, das cartas de Júlia, de W. T. Stead. Tivestes ensino sobre a comunhão dos santos, dizeis e cantais de todas as maneiras que os santos acima e abaixo são um exército do Deus vivo, mas quando um de nós deste outro lado procura fazer um esforço prático para vos capacitar da unidade e vos fazer sentir que sois acompanhados por tamanha nuvem de testemunhas, então há um clamor geral. É contra a vontade de Deus. É um pacto com os demônios. É uma conjura com espíritos maus. Oh, meu amigo, não vos impressioneis com esses gritos especiosos. Sou um demônio. Sou um espírito familiar. Estarei fazendo algo contrário à vontade de Deus, quando constantemente procuro vos inspirar mais fé nele, mais amor por ele, por todas as suas criaturas e, em resumo, procuro trazer-vos para mais perto de Deus. Sabeis que faço tudo isso. É a minha alegria e a lei de meu ser. E finalmente, este resumo das mensagens de Meslon. Qualquer ensino que ajude a humanidade a crer que há uma outra vida e que a alma é fortificada lutando com Denode e vencendo fraquezas é bom, porque encerra aquela verdade fundamental. Se, além disso, revelar um Deus de amor, tanto melhor, e se a humanidade pudesse compreender esse amor divino, todo o sofrimento, mesmo na terra, cessaria. Estas passagens de tom elevado tendem a dirigir a mente do homem para coisas mais altas e para a compreensão de um mais profundo objetivo da vida. A fé que F. W. H. Myers havia perdido no cristianismo foi restaurada pelo espiritualismo. Em seu livro Fragmentos de Prosa e Poesia, num capítulo sob o título de A Fé Final, ele exprime: não posso, num sentido profundo, contrastar a minha crença atual com o cristianismo. Considero-a antes um desenvolvimento científico da atitude e do ensino do Cristo. Perguntareis qual a tendência moral de todos esses ensinos, e a resposta é surpreendentemente simples e concisa. A tendência é, poder-se-ia dizer, aquilo que deve ser inevitavelmente, aquilo que a tendência de todo ensino moral vital tem sido sempre, a mais antiga e a mais verdadeira tendência do próprio cristianismo.
É uma reafirmação, pesada agora com novas provas, da insistência do Cristo sobre a realidade da vida interior, de sua proclamação de que a letra mata, mas o Espírito vivifica, de seu resumo de que toda a moral está no amor a Deus e ao próximo. Muitos escritores têm se referido à luz que a pesquisa psíquica tem lançado sobre a narrativa bíblica, mas a melhor expressão desse ponto de vista se encontra na personalidade humana de Friedrich Myers. Arrisco agora uma declaração audaciosa. Prevejo que em consequência às novas provas, todos os homens razoáveis, daqui a um século, acreditarão na ressurreição do Cristo, enquanto que, à falta de novas provas, daqui a um século nenhum homem razoável acreditaria. E, principalmente quanto à afirmação central, da vida manifesta da alma após a morte do corpo, é claro que cada vez menos será sustentada apenas pela remota tradição, que deve ser, cada vez mais, provada pela experiência moderna e pela investigação. Suponhamos, por exemplo, que reunimos muitas dessas histórias, registradas em provas de primeira mão nessa época de crítica, e suponhamos que todas essas narrativas não resistam à análise, que todas elas possam ser tomadas como alucinações, incorreções ou outras persistentes fontes de erro. Podemos, então, esperar que homens razoáveis acreditem que esse maravilhoso fenômeno, que sempre se dilui no nada quando rigorosamente analisado na moderna cena inglesa, deva ainda conduzir à adoração religiosa, por se dizer que ocorreu num país do Oriente em número remota e supersticiosa. Se, em resumo, os resultados da pesquisa psíquica tivessem sido puramente negativos, não teria a evidência cristã, não digo a emoção cristã, mas a evidência cristã, recebido um golpe esmagador. Podemos muitos testemunhos de eminentes homens públicos. Sir Oliver Lodge escreve: ainda que não tenha sido por minha fé religiosa que fui levado à minha situação presente, não obstante tudo quanto aprendi tende a aumentar meu amor e veneração pela personalidade que é a figura central do Evangelho. Lady Greenhoff falou do honra de um eloquente tributo ao espiritualismo, descrevendo como algo que vitalizou a religião e levou conforto a milhares de pessoas. Falando dos espiritualistas, ela salienta: como um corpo de trabalhadores, estão mais ligados ao espírito do Novo Testamento do que muita gente da Igreja poderia pensar. A Igreja da Inglaterra deveria considerar o espiritualismo como valioso aliado. Ele faz um ataque frontal ao materialismo e não só identifica o universo material com o espiritual, mas tem uma reserva de conhecimentos úteis e de conselhos. Eu acrescenta: nele encontro uma corrente vitalizante que traz um sopro de vida às velhas crenças. O mundo que estamos acostumados a associar com as Sagradas Escrituras é, em essência, idêntico à mensagem que nos vem nestes últimos escritos. Aqueles de nós que trazem a nova revelação no coração, sabem que o Espiritismo oferece uma compreensão moderna da Bíblia e é por isto que, se as igrejas apenas o vissem, ele deve ser considerado o grande aliado da religião. São palavras verídicas e corajosas. Dr. Eugene Cruel mostra que a Igreja Católica Romana sustenta que as manifestações espirituais ocorrem constantemente sob a divina autoridade da Igreja, mas as igrejas protestantes, conquanto professando a crença de que as manifestações espirituais ocorreram com Jesus e os seus discípulos, repudia similares acontecimentos em nossos dias. E afirma: assim a Igreja protestante, quando procurada pelos famintos espirituais, e há milhões nessas condições, das profundidades de cuja natureza se ergue uma poderosa demanda de alimento espiritual, nada tem para oferecer, ou, pelo menos, nada mais que cascas. O protestantismo se encontra hoje premido entre as mãos do materialismo e do catolicismo. Cada uma dessas forças sobre ele vem exercendo uma pressão crescente e ele deve penetrar-se de uma ou de outra, ou será reduzido a pó.
Nas suas condições atuais falta-lhe a necessária força e vitalidade para resistir à ação dessas forças e sua única esperança está no sangue novo que só o espiritualismo é capaz de injetar em suas veias esgotadas. Acredito piamente que esta é parte da missão que o espiritualismo tem que realizar, e essa crença se baseia nas necessidades palpáveis do protestantismo e numa clara concepção da adaptabilidade do espiritualismo a essa tarefa, bem como a sua habilidade para realizá-la. Declara o Dr. Crowell que a difusão do conhecimento não diminuiu a curiosidade do homem moderno pelas questões relativas à sua vida espiritual e existência futura, mas hoje eles querem prova daquilo que outrora era aceito pela fé. A teologia é incapaz de fornecer esta prova e milhões de mentes alertas, diz ele, ficam reservadas, à espera de provas satisfatórias. O espiritualismo, sustenta ele, foi mandado para dar essa prova, que de nenhuma outra fonte será fornecida. Algumas referências deveriam ser feitas ao ponto de vista dos espiritualistas unitários. O seu habilíssimo e sincero dirigente é Ernest W. Oaten, editor de Tito Worlds. O ponto de vista do Sr. Oaten, que é esposado por todos, exceção de um pequeno grupo de extremistas, é antes de uma reconstrução do que de uma destruição do ideal cristão. Depois de um relato muito respeitoso da vida de Cristo, conforme a explicação por nosso conhecimento psíquico, continua ele. Dizem que desprezo a Jesus de Nazaré. Confio mais no julgamento do Mestre do que no dos homens. Penso, porém, que conheço sua vida mais intimamente do que qualquer cristão. Não existe em toda a história uma alma que eu tenha em mais alta estima. Detesto o lugar falso e errado no qual ele foi posto por aqueles que não mais são capazes de o entender do que são de ler os hieróglifos egípcios. Mas eu amo o homem. Eu lhe devo muito, e ele tem muito que ensinar ao mundo e que o mundo não aprenderá enquanto não tirar do pedestal de adoração e de idolatria, e o passear num jardim. É preciso dizer que minha leitura de sua vida é naturalista. Estou satisfeito de que assim o seja. Nada há de mais divino do que as leis que governam a vida. O Deus que estabeleceu essas leis as fez suficientes para todas as suas finalidades e não necessita de as alterar. O Deus que controla os processos terrenos é o mesmo que controla os processos da vida espiritual. Aqui há que deixar o assunto. Essa história procurou mostrar como especiais signos materiais têm sido dados pelos regentes invisíveis da Terra, a fim de satisfazer a necessidade de provas materiais, que vem da crescente mentalidade do homem. Também foi mostrado como esses sinais materiais foram acompanhados de mensagens espirituais, e como essas mensagens se voltam para as grandes forças religiosas primitivas do mundo. O fogo central da inspiração, que foi extinto pelas cinzas mortas daquilo que outrora fora crença viva. O homem perdeu o contato com as vastas forças que o rodeiam e seu saber e inspiração ficaram amarrados por penosas vibrações que constituem o seu espectro, bem como as oitavas elementares que limitam a faixa de suas percepções auditivas. O espiritualismo, o maior movimento produzido em 2000 anos, colhe desta condição, enxuga o orvalho que o encharcou e lhe mostra novas forças e ilimitados horizontes em seu redor e mais acima. Já os picos das montanhas se iluminam. Em breve até os vales estarão inundados pelo sol da verdade. 25. O pós-morte visto pelos espiritualistas. O espiritualista leva uma grande vantagem sobre os das velhas dispensações. Quando entra em comunicação com inteligências do outro lado e que já viveram em corpos terrenos, naturalmente as interroga, curioso, sobre suas atuais condições, bem como sobre os efeitos de suas ações terrenas sobre a sua sorte posterior. As respostas a estas últimas perguntas, de um modo geral, justificam os pontos de vista sustentados em muitas religiões, e mostram que o caminho da virtude também é a estrada para a felicidade final. Entretanto, um sistema definido é apresentado à nossa consideração, o qual elucida a vacuidade das velhas cosmogonias.
Esse sistema apareceu em vários livros que descrevem a experiência dos que viveram a nova vida. Devemos lembrar que tais livros não são produzidos por escritores profissionais. Deste lado está o chamado escritor automático, que recebe a inspiração, do outro lado, a inteligência que o transmite. Mas nem foi dotado pela natureza com a menor capacidade literária, nem jamais fez a experiência de reunir narrativas. Também devemos ter em mente que o que quer que venha é resultado de um processo complicado, que em muitos casos deve ser incômodo para o compositor. Se pudéssemos imaginar um escritor terreno que tivesse de usar uma ligação interurbana em vez da pena, poderíamos estabelecer uma grosseira analogia com as dificuldades do operador. E ainda, a despeito dessas grandes inconveniências, em muitos casos as narrativas são claras, dramáticas, intensamente interessantes. Raramente deixam de o ser, desde que o caminho que descrevem hoje é o que teremos que palmilhar amanhã. Tem-se dito que essas narrativas variam enormemente e são contraditórias. O autor não achou tal. Num longo período de leitura, no qual examinou muitos volumes de supostas experiências póstumas, e também num grande número de mensagens obtidas particularmente em famílias e sem público, ele ficou chocado com a sua concordância geral. Aqui e ali aparece alguma história contendo erros claros e, ocasionalmente há lapsos no sensacionalismo, mas em geral as descrições são elevadas, razoáveis e concordantes, entre si, mesmo quando diferem nas minúcias. As descrições de nossas próprias vidas naturalmente seriam diferentes nos detalhes e um crítico de Marte que recebesse histórias de um camponês hindu, de um caçador esquimó ou de um professor de Oxford bem poderia recusar-se a crer que tão divergentes experiências se encontrassem no mesmo planeta. Essa dificuldade não existe no outro lado, e não há, tanto quanto saibamos, tão extremos contrastes na mesma esfera de vida. Na verdade deve dizer-se que a característica da vida presente é a mistura de tipos diversos e dos graus de experiência, enquanto a da outra vida é a subdivisão e a separação dos elementos humanos. O céu é diverso do inferno. Neste mundo e atualmente o homem devia fazer, e por vezes o consegue por algum tempo, o céu. Mas há longos períodos que são muito intoleráveis imitações do inferno, enquanto o purgatório deve ser o nome dado à condição normal. As condições no outro lado devem ser esquematicamente divididas em três. Há os que se acham presos à terra e que trocaram os seus corpos mortais por corpos etéricos, mas que são mantidos na superfície deste mundo, ou próximos dela, pela grosseria de sua natureza ou pela intensidade de seu interesse mundano. Tão áspera deve ser a contextura de sua forma extraterrena, que devem ser reconhecidos mesmo por aqueles que não possuem o dom especial da clarividência. Nessa infeliz classe errante está a explicação de todos aqueles fantasmas, espectros e aparições, as casas assombradas que têm chamado a atenção da humanidade em todas as épocas. Essa gente, até onde podemos compreender a sua situação, ainda não começou a sua vida espiritual, nem boa, nem má. Somente quando se rompem os fortes laços da terra é que se inicia uma vida nova. Os que realmente começaram aquela existência encontram-se naquela faixa da vida que corresponde à sua própria condição espiritual. É o castigo do cruel, do egoísta, do fanático, do frívolo, que se encontram em companhia de seu semelhante em mundos de luz que, variando do nevoeiro à escuridão, tipifica o seu próprio desenvolvimento espiritual. Esse ambiente, entretanto, não é permanente. Os que não fizeram um esforço ascensional, entretanto, ficarão aí indefinidamente, enquanto outros que dão ouvidos ao ensino de espíritos auxiliadores, mesmo de baixos círculos da terra, cedo aprendem a lutar para subir às zonas mais brilhantes. Em comunicações dadas na própria família do autor, ele aprendeu o que era ter contato com esses seres das trevas exteriores e teve a satisfação de receber os seus agradecimentos por uma visão mais clara de sua situação, as suas causas e os meios de cura.
Tais espíritos pareceriam uma ameaça constante à humanidade porque se a aura protetora do indivíduo fosse de certo modo defeituosa, aqueles poderiam tornar-se parasitas, estabelecendo-se nela e influenciando as ações de seu hospedeiro. É possível que a ciência do futuro possa verificar que muitos casos de inexplicável mania, de insensata violência, de súbita inclinação para hábitos viciosos tenham essa causa, o que oferece um argumento contra a pena capital, de vez que o resultado deve ser dar mais forças para o mal do criminoso. Deve admitir-se que o assunto ainda é obscuro, que é complicado pela existência de formas pensamentos e de formas de memória, e que, em todo caso, todos os espíritos presos à terra não são necessariamente maus. Parece, por exemplo, que os monges devotos de qualquer venerável Glastonbury deveriam estar presos às suas ruínas assombradas pela simples força de sua devoção. Se o nosso conhecimento das exatas condições dos que estão presos à terra é defeituoso, maior ainda é o dos círculos de punição. Há uma história de certo modo sensacional em Gone West, do Sr. Ward, a outra mais temperada e crível na vida além do véu, do reverendo Valuen, e há muitas corroborações nas visões de Swedenborg, no espiritualismo, do juiz Edmonds e em outros volumes. Nossa falta de informações de primeira mão é devida ao fato de que não somos Hamlets e que não temos contato direto com os que vivem nessas esferas inferiores. Delas temos notícias indiretamente, através dos mais altos espíritos que nelas realizam trabalhos missionários, trabalhos que parecem ser realizados com tamanhas dificuldades e perigos quanto os que rodeariam o homem que tentasse evangelizar as mais selvagens raças da terra. Lemos histórias da descida de espíritos elevados às mais baixas esferas, de seus combates com as forças do mal, de grandes príncipes do mal que são formidáveis em seus próprios reinos e de toda uma imensa cloaca de almas nas quais os esgotos psíquicos do mundo são derramados incessantemente. Entretanto, tudo isto deve ser considerado antes do ponto de vista do remédio do que do castigo. Essas esferas são as salas de espera, hospitais para almas doentes, onde a experiência punitiva é intentada para trazer o sofredor à saúde e à felicidade. Nossa informação é mais completa quando nos voltamos para regiões mais felizes, nas quais parece que a beleza e a felicidade são graduadas conforme o desenvolvimento espiritual dos seus habitantes. A coisa se torna mais clara se substituirmos a bondade e o altruísmo pela expressão desenvolvimento espiritual, pois nessa direção se encontra todo o crescimento da alma. É certamente um assunto muito além do intelecto, embora a união das qualidades intelectuais com as espirituais naturalmente produza efeitos mais perfeitos. As condições de vida no além comum, e seria um reflexo da justiça e da misericórdia da inteligência central se o além comum não fosse também um feliz além, são descritos como extraordinariamente felizes. O ar, as vistas, as casas, o ambiente, as ocupações, tudo tem sido descrito com tantos detalhes e geralmente com o comentário de que as palavras não são capazes de lhes pintar a gloriosa realidade. Pode ser que haja algo de parábola e de analogia nessas descrições, mas o autor se inclina a lhes dar inteiro valor e acredita que a Summerland, como Davies a chamou, é tão real e objetiva aos seus habitantes quanto o nosso mundo para nós. Fácil é levantar uma objeção, porque, então, não a vemos. Mas devemos imaginar que uma vida etérica se exprime em termos etéricos e que, exatamente como nós, com os 5 sentidos materiais, nos afinamos com o mundo material, eles com seus corpos etéricos, se afinam com as vistas e os sons do mundo etérico. Aliás, o vocábulo éter só é usado por conveniência, para exprimir algo muito mais sutil que a nossa atmosfera. Absolutamente não temos prova de que o éter dos físicos seja também o meio no mundo espiritual. Pode haver outras essências finas, muito mais delicadas que o éter, como é o éter em comparação com o ar. O céu espiritual, portanto, pareceria uma sublimada e etérica reprodução da terra e da vida terrena,
em condições melhores e mais elevadas. Embaixo, como em cima, dizia Paracelso, e fez soar a nota fundamental do universo, quando proclamou: o corpo leva, consigo, suas qualidades espirituais e intelectuais, imutáveis pela transição de uma sala da grande mansão universal para a vizinha. É inalterado na forma, salvo que o jovem e o velho tendem para uma expressão normal de completa maturidade. Garantido que assim é, devemos admitir a racionalidade da dedução de que tudo mais deve ser do mesmo modo e que as ocupações e o sistema geral de vida deve ser tal que permita oportunidades para os talentos especiais do indivíduo. O artista sem arte e o músico sem música seriam figuras trágicas e o que se aplica a tipos extremos deve estender-se a toda a humanidade. Há, de fato, uma sociedade muito complexa, na qual cada um encontra o trabalho a que mais se adapta e que lhe causa maior satisfação. Por vezes há uma escolha. Assim, em o caso de Lister Coltman, escreve o estudante morto, algum tempo depois que eu tinha passado, tinha dúvidas sobre qual seria o meu trabalho, se música ou se ciência. Depois de muito pensar, determinei que a música deveria ser meu passatempo e minha maior atividade deveria dirigir-se para a ciência em todos os aspectos. Depois de tal declaração, naturalmente a gente deseja detalhes de como um trabalho científico era feito e em que condições. Lester Coltman é claro em todos os pontos. O laboratório sob a minha direção é inicialmente ligado ao estudo dos vapores e fluidos que formam a barreira que, penso, por meio de profundo estudo e experiência, somos capazes de atravessar. O resultado dessa pesquisa, pensamos nós, provará o abrite sésamo da porta de comunicação entre a Terra e essas esferas. Lester Coltman dá outra descrição de seu trabalho e do ambiente, que bem pode ser citada como um modelo de muitas outras. Diz ele: o interesse mostrado por seres terrenos em relação ao caráter de nossas casas e dos estabelecimentos onde se realiza o nosso trabalho é, aliás, natural, mas a descrição não é muito fácil de ser feita em termos terrenos. Meu estudo servirá como um exemplo, do qual deduzirei o modo de vida de outros, conforme o temperamento e o tipo de mente. Meu trabalho continuou aqui como tinha começado na Terra, por canais científicos e a fim de prosseguir meus estudos. Visitei com frequência um laboratório que possuía extraordinárias e completas facilidades para a realização de experiências. Tenho a minha casa, extremamente agradável, completada por uma biblioteca com livros de referência, histórica, científica e médica, e, de fato, com todos os tipos de literatura. Para nós tais livros são tão substanciais, quanto os usados na Terra. Tenho uma sala de música, contendo todos os modos de expressão dos sons. Tenho pinturas de rara beleza e móveis de desenho esquisito. Atualmente vivo só, mas frequentemente os amigos me visitam, assim como os visito, e se um pouco de tristeza por vezes se apodera de mim, visito aos que mais amei na terra. Da minha janela se avista um campo ondulante de grande beleza e a pouca distância da casa existe uma comunidade, onde boas almas que trabalham em meu laboratório vivem em feliz concórdia. Um velho chinês, meu assistente e chefe, de grande valor nas pesquisas químicas, é o diretor, como era, da comunidade. É uma alma admirável, de grande simpatia e dotado de enorme filosofia. Aqui está outra descrição que trata do mesmo assunto. É muito difícil dizer-vos acerca do trabalho no mundo espiritual. A cada um é designada a sua tarefa, conforme como tenha progredido. Se uma alma tiver vindo diretamente da Terra, ou de algum mundo material, então deve aprender tudo quanto haja desprezado na passada existência, a fim de desenvolver o seu caráter para a perfeição. Conforme tenha feito sofrer na terra, assim sofrerá. Se teve um grande talento, aqui ele o traz à perfeição, porque se tiverdes boa música ou qualquer outro talento, nós os temos aqui e muito mais. A música é uma das forças motoras do nosso mundo, mas,
Conquanto as artes e os talentos sejam desenvolvidos ao máximo, o grande trabalho das almas é o seu aperfeiçoamento para a vida eterna. Há grandes escolas que ensinam os espíritos criança. Além de aprenderem tudo acerca do universo e de outros mundos, acerca de outros reinos sob as leis de Deus, aprendem lições de altruísmo, de verdade e de honra. Os que aprenderam antes como espíritos criança, se tiverem que voltar ao mundo, aparecem como os mais elevados caracteres. Os que gastaram a existência material em menores trabalhos físicos têm que aprender tudo quando aqui chegam. O trabalho é uma coisa maravilhosa e os que se tornam mestres de almas aprendem consideravelmente. As almas de literatos se tornam grandes oradores e falam e ensinam em linguagem eloquente. Há livros mais de forma muito diversa dos vossos. Uma que estudou as vossas leis terrenas entraria na escola espírita como professor de justiça. Um soldado que tem aprendido as lições da verdade e da honra, guiará e ajudará as almas, de qualquer esfera ao mundo, à luta pela correta fé em Deus. No grupo doméstico do autor, o espírito familiar falou de sua vida no além, respondendo à pergunta: o que você faz? Ocupo-me com música, de criança, amando e cuidando de uma porção de outras coisas. Mas muito mais do que na velha terra. Nada aborrece a gente aqui. E isto torna tudo mais feliz e mais completo. Fale-nos acerca da sua morada. É amável. Nunca vi uma casa na terra que se comparasse com ela. Tantas flores. Um mundo de cores em todas as direções. E tem perfumes tão maravilhosos, cada qual diferente, mas todas exalando deliciosamente. Vê outras casas. Não, se o fizesse estragaria a paz. A gente às vezes só procura a natureza. Cada casa é um oásis, se assim posso dizer. Além, há cenários maravilhosos e outras casas cheias de gente querida, suave, brilhante, risonha, alegre, pelo simples fato de viver em tão maravilhoso ambiente. Sim, é belo. Nenhuma mente terrena pode conceber a luz e a maravilha disso tudo. As cores são muito mais delicadas e, de um modo geral, a vida doméstica é muito mais radiosa. Outro resumo do grupo doméstico do autor, talvez seja permitido, de vez que as mensagens foram misturadas com muitas provas que inspiram a mais completa confiança naqueles que estão ligados aos fatos. Pelo amor de Deus, sacude essa gente. Esses cabeçudos que não querem pensar. O mundo necessita desse conhecimento. Se ao menos eu tivesse tido tal conhecimento na Terra, ele teria alterado a minha vida. O sol teria brilhado sobre o meu caminho sombrio, se eu tivesse conhecido o que está à minha frente. Nada é chocante aqui. Não há atravessadores. Estou interessado em muitas coisas, a maioria delas humanas. O desenvolvimento do progresso humano e, acima de tudo, a regeneração do plano terreno. Sou um dos que trabalham pela causa braço a braço convosco. Não tem mais nada. A luz será tanto maior quanto maior a escuridão que tiverdes atravessado. Voltarei muito breve, se Deus quiser. Nada poderá opor-se. Nem as forças das trevas prevalecerão um minuto contra a sua luz. Todo o trabalho em massa será varrido. Apoiai-vos ainda mais em nós, porque a nossa capacidade de ajuda é muito grande. Onde estáis? É tão difícil explicar-vos as condições aqui. Estou onde mais desejava estar, isto é, com os meus entes queridos, onde posso estar em íntimo contato com todos no plano terreno. Tendes alimento, não no vosso sentido, mas muito mais fino. Tão amáveis essências e tão maravilhosos frutos, além de outras coisas que não tendes na terra. Muita coisa vos espera com as quais ficareis surpreendidos, tudo belo e elevado e tão suave e luminoso. A vida foi uma preparação para essa esfera. Sem aquele treinamento não teria sido capaz de entrar neste mundo glorioso de maravilhas. É na terra que aprendemos as lições e neste mundo está a nossa maior recompensa, o nosso verdadeiro e real lar e a vida, o sol depois da chuva.
O assunto é tão enorme que apenas pode ser tocado em termos gerais num só capítulo. O leitor é arremetido para a maravilhosa literatura que se desenvolveu, dificilmente conhecida pelo mundo, em torno do assunto. Livros como Raymond, de Oliver Lodge, A Vida Além do Véu, de Valois, A Testemunha, da Sra. Platts, O Caso